Bom, então a gente vai falar um pouquinho dessas células que dissipam energia. São células dos adipócitos, né, que dissipam energia na forma de calor. Você tem o marrom e o bege, né? E esse calor, como que ele é produzido? Essas células, elas são enriquecidas, né, com mitocôndrias e são inicialmente conhecidas por gerar calor por meio de uma proteína chamada desacopladora UCP, né, que ela gera energia ali de calor. Então, por muito tempo, acreditava-se que a termogênese mediada pela CP1 fosse o principal papel dos adipócitos. Então, os avanços recentes declaram que a diversidade de funções, né, desses adipócitos vão além da termogênese. Então, nós temos vários subtipos diferentes de adipócitos termogênicos que foram identificados com origens de desenvolvimento únicas e características bioenergéticas específicas, né? Tem um desenvolvimento ontogênico característico. Então, a gente nota que os adipócitos têm diferentes papéis que liberam sinais para a saúde metabólica do corpo. Então, nós temos um tecido adiposo que não é só um repositório passivo de armazenamento de lipídio. Então, esse órgão metabólico ativo, ele produz hormônios, tanto substâncias bioativas como secretocitocinina. Nós temos dois tipos de gorduras nos mamíferos, que são as brancas, que são geralmente uniloculares, e a gente tem as marrons, né, que são multiloculares. Então, os mamíferos, eles são reconhecidos por possuírem esse tipo de célula, que tem características funcionais e morfológicas diferentes. Em resumo, os adipócitos brancos contêm uma gota lipídica unicelular e poucas mitocôndrias, enquanto os marrons, eles possuem numerosas pequenas gotículas lipídicas multiloculares e grande quantidade de mitocôndrias. A atividade termogênica dos adipócitos marrons, ele é ativada pelo frio. Então, promove a absorção de substratos energéticos, como gordura e açúcar mitocondrial. Então, o que é o tal do browning dos adipócitos? Então, no tecido adipócito branco, onde ocorre o armazenamento de gordura, existem células progenitoras, células que podem se transformar em adipócitos. Então, o browning é um processo pelo qual algum desses adipócitos brancos se tornam mais parecidos com adipócitos marrons. O adipócito marrom e bege não acumula gordura, ele queima a energia dos nutrientes, provenientes dos nutrientes, para gerar calor. Então, a exposição ao frio, né, o corpo reage ao frio, transformando gordura branca em marrom, e bege também para gerar calor. As catecolaminas, que são hormônios liberados em situação de estresse, como a adrenalina, também ajudam nessa transformação. Atividade física, também. Então, quando a gente fala das tiazolidinedionas, elas estimulam também a conversão do tecido adiposo, né? Principalmente do tecido adiposo para essa conversão para o tecido bege e marrom. Então, a gordura branca, ela age mais, assim, como gordura marrom, ela começa, né, a agir mais como gordura marrom, esse tal de processo chamado de browning, né, em vez de só armazenar gordura. Então, adipócitos bege também são termogênicos, compartilham muitas características morfológicas. E nos humanos adipócitos, a gente tem os clássicos, que são depósitos de tecido adiposo marrom interescapulares, né? E eles são restritos ao período da infância. Então, os mamíferos possuem vários tipos de adipócitos, com metabolismo e morfologia localizados. Os adipócitos marrons são um tipo de célula constituído de origem embrionária. Então, o que é o dermomiotoma, né, que é colocado ali? É uma parte do somito, de uma estrutura, né, ao longo do tubo neural durante o desenvolvimento embrionário. Então, a origem embrionária do dermomiotoma é mesodérmica. Então, quando a gente fala do tecido marrom, ele tem uma origem embriológica. Os adipócitos bege são um tipo de célula, né, recrutável e não é derivado embriologicamente. Os adipócitos bege são cercados por adipócitos brancos. Então, eles dissipam a energia na forma de calor. Os adipócitos marrom e bege contêm quantidades substancialmente maiores de mitocôndrias.
O depósito de gordura supraescapular também foi caracterizado por gordura bege. O depósito marrom, ao redor dos grandes vasos sanguíneos, como a artéria carótica, ela desempenha uma função para regular a temperatura de estruturas vitais. Então, a gente tem a proteção de órgãos vitais. A carótida ela leva sangue diretamente para o cérebro, que é sensível à mudança de temperatura. Então, acaba formando uma proteção. A presença de tecido adiposo marrom ao redor da carótida, ela aquece o sangue que chega ao cérebro. Então, isso é bem importante. Bom, funcionalmente o tecido adiposo termogênico é conhecido por ter um papel central em termogênese, sem tremor, um processo gerador de calor que previne a hipotensão, né? Sem tremor muscular, que é ativado pela exposição ao frio. Então, a manutenção do equilíbrio energético ele é dissipado, né? Ele dissipa o excesso de energia com calor. Então, é importante observar o significado biológico da gordura marrom e bege na homeostase energética sistêmica, que ela se estende muito além do consumo de energia aprimorado. Ela vai regular o metabolismo de glicose, lipídio e da sensibilidade da insulina. Então, quando a gente fala de tecido adiposo marrom ativado, o consumo de glicose e ácidos graxos também. A alta demanda, né, é suprida com a captação desses nutrientes de sangue, reduzindo níveis de glicose e lipídio na circulação. Então, a proteína de desacoplada 1, ela é abundante nas mitocôndrias do tecido adiposo marrom e bege. Então, ela faz a energia dos nutrientes dissipada em calor. O aumento do gasto energético, ele gera uma maior necessidade de glicose, acelerando seu consumo e ajudando no controle do peso corporal. Então, quando a gente está falando da biogênese da gordura termogênica, a gente tem que falar em pontos. Ambos os adipócitos marrom e bege são semelhantes em termos de características morfológicas e ambos são capazes de termogênese. O principal papel, né, que desempenha nessa função é a proteína de desacoplamento 1, a UCP1. Os adipócitos marrom e bege são considerados tipos de células distintos por causa das diferenças em sua origem de desenvolvimento e sua localização. Então, os adipócitos marrom se desenvolvem no pré-natal, de modo que a sua função termogênica esteja totalmente ativa ao nascimento. Isso é importante porque o tecido adiposo marrom é essencial para a termogênese não trêmula, né, em animais recém-nascidos. E em termos de desenvolvimento dos adipócitos marrom, surge o precursor na fase embriológica, né? Então, nós expressamos marcadores somitos, por exemplo, o fator miogênico, a proteína na caixa emparelhada, PAX7. Nossa, tem mais 3 páginas. Os estudos de rastreamento de linhagem, né, do pulso, eles sugerem que o destino dos adipócitos marrom é determinado pela gestação. Então, os cientistas conseguiram criar adipócitos marrons humanos funcionais a partir de células tronco pluripotentes. Então, o que evidencia isso? Que esse processo também está relacionado ao mesoderma paraxial, que é uma camada específica do embrião e envolve os marcadores usados em camundongos, o MYF5 e o PAX3. A descoberta de que humanos e camundongos compartilham os mesmos marcadores é um processo de desenvolvimento para os adipócitos marrom, sugere que a origem dessa célula é conservada ao longo da evolução. Isso significa que em ambos o processo é tão essencial que permanece inalterado. O adipócito bege, a gente tem a célula de gordura com capacidade de gerar calor. Então, desenvolvimento pós-natal, os adipócitos bege se formam após o nascimento. Então, a gente tem linhas de origens evolutivas diferentes. Em camundongos, os adipócitos, eles possuem a proteína UCP1, necessária para a produção de calor, aparecem no tecido adiposo branco aos 10 a 30 dias de idade com esse tempo. Esse adipócito pode desaparecer ou se manter inativos. Eles são adaptados a respostas aos estímulos de frio e a sinalização adrenérgica. Bom, nós temos os progenitores específicos dos adipócitos bege. Você tem os adipócitos progenitor cells, né, específicos para os adipócitos bege, que são precursores dos adipócitos, né? Esses precursores específicos aparecem no tecido adiposo e após o estímulo. Então, você começa a formar adipócito bege, marcadores de genes específicos em camundongos, e essas células precursoras de adipócito bege expressam certos genes e proteínas. São identificadas como ACTA2 e SN22. Umas células aparecem na fração ali igual, né, do tecido adiposo branco também, que são expostas ao frio. A estimulação crônica pelo frio, aquela estimulação constante por até 2 semanas.
Outros marcadores também que a gente pode identificar é o MYH11. A diferença entre os APCs bege e outros APCs. Inicialmente, os pesquisadores eles não conseguem definir claramente os APCs, que são células progenitoras que geram adipócitos bege, dos APCs que geram outros tipos de células de gordura. Ambos os tipos de APCs expressam marcadores semelhantes, com PDG, FR-alfa e SCA1. O CD81 ele age como um sensor para sinais externos como hormônios e integrinas, proteínas de comunicação celular. Então, assim, nos seres humanos, os APC bege são encontrados principalmente nos capilares, nas paredes dos capilares. Às vezes até do tecido adiposo branco, e podem transformar em células de gordura bege sob estímulos como fatores que promovem o crescimento de novos vasos sanguíneos. Bom, a gente tem as diferenciações do APC bege, APC branco. As células progenitoras adiposas bege já possuem um perfil genético diferente das células dos adipócitos brancos, Os adipócitos termogênicos, a gente tem as origens. Os adipócitos que ajudam a queimar energia e gerar calor podem surgir de duas maneiras: por biogênese. Novos adipócitos, bege, se formam a partir de precursores, que são células que não se tornaram adipócitos, ou a conversão direta. Adipócitos maduros, brancos, se transformam diretamente em adipócitos bege. Experimentos com ratos, pesquisas mostram que ambos os mecanismos de biogênese, tanto nova quanto a conversão direta, ocorre em roedores, mas a contribuição de cada uma depende de condições experimentais como a temperatura. Então, a temperatura ambiente, quando camundongos estavam expostos a temperaturas mais frias, 6 graus, em relação ao ambiente, cerca de 50% dos adipócitos bege surgem dessa adipogênese através do mecanismo biogênico. Se os camundongos são mantidos em temperatura normal de 30 graus antes de serem expostos ao frio, então a gente já tem uma proporção de 18% de bege que se origina. Proliferação de células, os estudos recentes indicam que um subconjunto de células estromais, células de suporte, no tecido adiposo subcutâneo se torna altamente proliferativo após a exposição ao frio. Então a gente tem o efeito de idade também. A proliferação de células progenitoras bege diminui com a idade. Isso pode afetar a capacidade do corpo de gerar termogênese. A biogênese e a conversão das brancas para bege são processos dinâmicos influenciados por fatores ambientais.